Eu quero essa noite falar rapidamente, preparar você para que você entenda o conceito daquilo que Deus tem para nós. Todos nós sabemos que a vida é difícil. E a palavra que eu vou pregar hoje não é uma palavra fácil. Mas eu quero mudar a mente, a mentalidade de vocês. O nome da palavra é a arte de enfrentar problemas. Eu coloquei a arte para ficar uma coisa assim mais bonitinha, né? Nós temos conversado muito, especialmente no meio profissional hoje, sobre uma tendência da nossa sociedade moderna, né? Dessa sociedade que quer tudo rápido, que quer soluções mágicas, que nós temos perdido a capacidade de crescer, de enfrentar os problemas da maneira correta. Nós estamos até discutindo o excesso de medicamentos que as pessoas tomam hoje diante dos seus problemas. Óbvio que existem crises e momentos da vida que realmente a gente precisa de uma ajuda de remédio, mas não é isso que eu estou falando, né? Então, eu quero falar com você hoje, preparar você para que realmente você entenda como lidar com os problemas, com as questões da vida e fazer disso um trampolim para o seu crescimento. Há 2 anos atrás, saiu nos Estados Unidos um livro chamado Davi e Golias, a arte de enfrentar problemas. Alguém leu esse livro? Alguém conhece? Não? Então esse livro começa dizendo o seguinte: é bom ter problemas. É bom ter problema. Por quê? Porque são as adversidades que extraem o melhor de nós. Eu sei, como eu falei, eu sei que essa não é uma palavra fácil, mas ela é extremamente necessária. Porque nós temos uma tendência de não enfrentar os nossos problemas e deixar que esses problemas se acumulem dentro de nós para lá no futuro produzir um sintoma físico. Hoje nós não temos mais dúvida. A Sociedade Americana de Psiquiatria já reconheceu publicamente que 95% das doenças são de fundo emocional, apenas 5% são as doenças genéticas ou degenerativas que vêm de um fundo realmente fisiológico. Ou seja, nossos problemas não resolvidos têm a incrível capacidade de nos afetar. E quando nós entendemos e aprendemos que problemas, adversidades, frustrações precisam ser enfrentadas e resolvidas logo que elas acontecem, para que você não acumule, para que o seu corpo não precise gritar, para que o seu corpo não precise criar um sintoma para fazer você parar. E é interessante que uma das metáforas mais incríveis da Bíblia a respeito de enfrentar problemas, a metáfora da Bíblia sobre enfrentar problema mais clara é, como o próprio título do livro diz, a situação de Davi e Golias. Golias se tornou um problema sério. Escuta o que eu vou te falar. Sempre que algum problema aparecer na sua vida e você não tem ferramentas ou condições de resolvê-lo, ele se torna um Golias. Sempre que você tiver algum problema, alguma situação na sua vida que você não tem ferramentas ou condições sozinho de resolver aquele problema, ele se torna um Golias, ele se torna algo maior do que você. Óbvio que nossos gigantes hoje não usam capacete, não usam espada, mas eles são tão grandes e difíceis quanto Golias foi naquele momento. E uma ideia interessante
é o seguinte: nós fazemos tudo para fugir de problemas. Nós fazemos tudo para fugir de crises. Nós fazemos tudo para não lidar com situações desagradáveis. Mas essa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra o seu entendimento e te dê uma revelação de que Deus te unge para enfrentar problemas. Você é ungido por Deus, chamado por Deus para enfrentar seu Golias e vencê-los. Não permitir que os problemas fiquem escondidos, fiquem guardados. E, em algum momento da nossa vida, cobre a conta. Os problemas precisam ser resolvidos. Sabe o que destrói os casamentos e os relacionamentos? Problemas não resolvidos. Mágoas que não são efetivamente curadas. E o que é incrível, não sei quantos sabem disso, mas você vai ficar sabendo agora. O nosso inconsciente, as nossas emoções, elas vivem fora do tempo e do espaço, elas são atemporais. É possível que você tenha vivido um problema há 20 anos atrás, e você escondeu esse problema, guardou esse problema, ele está vivinho dentro de você. Porque para o seu inconsciente não tem tempo. Os problemas exigem resolução. Os problemas exigem que sejam resolvidos em algum nível. E eu quero rapidamente, trazer esse novo conceito para você, que é a ideia de que os problemas não são para nos destruir. Tudo que você passou até hoje, tudo que você passou na sua história familiar, todas as dores que você passou, tem o potencial de extrair o melhor da sua vida. Ou de te destruir. Depende do foco. Quando Davi foi enfrentar Golias, tinha duas alternativas: ou Golias ia matar Davi, ou Davi ia vencer Golias. É só assim que funciona. Albert Einstein falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: a crise é a melhor bênção que pode ocorrer na vida das pessoas e das nações, porque é na crise que nós crescemos. Há muitos anos atrás, o Hugo até estava perguntando há quanto tempo eu prego, e ele fez uma conta ali que me assustou. Eu não vou contar para vocês. Mas eu dizia assim para as pessoas: eu amo problemas. E todo mundo me olhava assim: que horror. Depois eu ainda melhorei, falei: adoro problemas. Porque eu descobri que são os problemas que me tornam grande. São os problemas que exigem que eu use o melhor de mim para vencê-los. Você acredita que Davi, quem seria Davi sem Golias? Quem seria Davi sem Golias? Toda a história de Davi, de reinar, começou nesse momento. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, que quando você enfrentar seus problemas e resolvê-los, começa uma nova história na sua vida. Eu estou preparando vocês, porque amanhã, quando eu chamar você para enfrentar seus problemas, você já sabe do que se trata. Mas amanhã eu pretendo dar para vocês 3 ferramentas poderosas sobre como se enfrenta problemas. Como que nós enfrentamos a vida. Como é que os problemas são vencidos? Como é que se enfrenta problemas? Primeiro, os problemas são vencidos dentro de você.
Não pense que Davi venceu Golias naquele momento. Davi venceu Golias antes de jogar a pedra. Eu vou provar isso para você. Davi tinha uma maneira de pensar e de sentir e de se colocar na vida que o preparou para enfrentar Golias. Então presta bem atenção, os problemas pequenos que apareceram na sua vida até hoje, ou grandes, estão preparando você para enfrentar um Golias que vai te dar uma vitória sobrenatural. O que preparou Davi para enfrentar Golias foi que não é tão claro isso. Davi chegou para enfrentar Golias e disse assim: eu já enfrentei o urso, já enfrentei o leão. O que ele estava dizendo? Eu estou acostumado a enfrentar problemas. Então eu quero perguntar para você essa noite: você está acostumado a enfrentar problemas? A resolver problemas? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus tem recursos, a igreja tem recursos. Hoje nós temos recursos para te ajudar a resolver qualquer tipo de problema. Mas você precisa reconhecer que tem um problema. Sabe o que me entristece? Eu atendo eu tenho uma clínica no Rio de Janeiro, eu atendo ainda pouco tempo, só 1 dia e meio, mas eu ainda atendo. Sabe o que me entristece? As pessoas só procuram ajuda no fim da linha. Eu estou com uma cliente agora que está com 2 tipos de câncer. E ela tem problemas. O câncer é o menor deles. Mas ela nunca enfrentou os problemas. E agora, o último encontro nosso, ela chorando me disse: por que eu não soube disso antes? Então, querido, eu estou aqui para que você jamais diga isso na sua vida. Eu estou te avisando, você precisa enfrentar seus problemas, amém? E amanhã eu vou te ensinar como. Amanhã eu vou conduzir você a algumas experiências aqui para treinar você, para te dizer como é que se resolve problemas, como é que nós lidamos com as adversidades da vida. A vida é dura, a vida é difícil, a vida aqui nessa terra não é fácil, a vida é difícil, a vida é injusta. Não vamos nos iludir. É assim que é. Aqui não é nosso destino, nós estamos de passagem, nós estamos indo para a eternidade, nós temos um outro lugar, mas enquanto nós estivermos aqui, eu quero te dizer uma coisa: nós precisamos enfrentar os problemas. E eu quero ler com você um texto. Romanos 5:3. Mas também nos gloriemos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? E a perseverança produz o quê? Caráter. E o caráter, aprovado, esperança. Oh, que coisa fenomenal! São os problemas, as dificuldades, as adversidades que vão ensinar você a ser perseverante, que vão formar caráter em você, que vão permitir que a imagem de Cristo seja forjada dentro de você, que o caráter seja formado. Por isso, querida, a partir de hoje, faça as pazes com os problemas. Não precisa chegar no nível que eu cheguei de dizer que adoro o problema. Não precisa me imitar, mas faça as pazes com eles. Deixe de pensar assim: que droga, minha vida só tem problema, ai que difícil, por quê? Por que aconteceu isso comigo? Por que eu nasci nessa família? Por que eu casei com essa pessoa? Desculpa, por quê? Por quê? A partir de agora você vai dizer assim: que oportunidade, que oportunidade. Dá para fazer isso? Dá para começar a mudar a mentalidade.
Dá para você pensar assim: aquela rejeição que eu passei na minha família vai fazer de mim uma pessoa dependente de Deus num nível. Deus agora é meu pai e ninguém mais vai me rejeitar, porque Deus não me rejeita. É transformar as adversidades, os problemas que você está passando, num trampolim para o seu crescimento. Essa é a mensagem que eu tenho para você essa noite. Seus problemas não vão te destruir, seus problemas vão te fortalecer, vão extrair o melhor de você. Para os curiosos, para quem gosta de estudar, leia esse livro. Davi e Golias, a arte de resolver problemas. Está nas livrarias. Você vai ficar chocado. Você vai descobrir que as pessoas que tiveram problema foram as pessoas que fizeram história. Você vai descobrir que as pessoas que mais passaram por dor e sofrimento foram as que mais contribuíram para a humanidade. Uhul! Glória a Deus. Deus vai transformar. Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas façam o quê? Cooperem para o meu bem. Deus é poderoso para fazer com que a dor, a decepção, a traição, tudo que você passou, tem passado até agora, seja transformado em algo bom para você, algo que vai extrair o melhor de você, algo que vai fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa perdoadora. Interessante que Paulo fala assim: nós vamos nos gloriar. Paulo foi pior do que eu. Ainda falei que amo o problema, ele diz: eu me glorio nos problemas. Assim, não é um pensamento difícil, diferente. Nós somos ensinados a fugir de problemas. Nós somos ensinados a evitar problemas. Nós somos ensinados que quanto menos problema tiver, melhor. Não torne o ninho da sua casa muito confortável para os seus filhos. Dificulte a vida dos seus filhos. Deixe-o sentir quanto custa o trabalho. Deixe-o sentir quanto custa andar de ônibus. Você também andou. Dificulte. Leia esse livro. Eu acho que todo pai e toda mãe devia ler esse livro. Eu tenho lido histórias de homens e mulheres que foram criados em ambientes completamente assépticos, em ambientes completamente protegidos, onde nunca faltou nada. Sabe qual foi o fim da vida deles? Se mataram, porque não tinham problemas, não tinha desafio, não tinha nada que pudesse extrair deles aquela vontade de crescer, de mudar, de ser diferente. Queridos, Deus é maravilhoso. Ele nos unge, Ele nos dá graça, Ele nos enche da presença dEle para resolver problemas. Em nome de Jesus, essa é a unção que eu derramo sobre você essa noite. Os problemas não vão te destruir. Os problemas vão fazer você crescer, dilatar e vão te extrair o melhor que tem dentro de você. Então, os gigantes são vencidos primeiro dentro de nós, com esse conceito, com essa mentalidade. Primeiro Samuel 17:33, se alguém quiser anotar, eu não preciso abrir, mas a Bíblia diz assim: Saul disse a Davi: contra o filisteu você não pode pelejar, pois você é moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você sabia que nessa época da história, a funda era uma ferramenta de guerra? Os exércitos usavam a funda como uma arma. Davi treinou
anos e anos na solidão para ser eu esqueci o nome, sumiu a palavra. Tem um nome técnico. Quem joga afunda. É um nome feio, mas eu não lembro, não consigo lembrar. Ele era uma arte. Quando você tem um probleminha pequenininho na sua casa, na sua vida, você está treinando, amém? Você está treinando, para de resmungar, não reclama mais. Ah, meu filho me dá muito trabalho. Começa a pensar assim, que bom que eu vou crescer, que eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou descobrir como é que se vence um adolescente em crise. Você está treinando a sua funda. Os pequenos problemas, as pequenas dificuldades. O livro diz que Davi, a funda foi tão precisa, que Golias não teve tempo nem de pensar. Morreu sem saber de quê. Por isso que Davi não venceu Golias naquela hora. Ele venceu os anos que ele enfrentou o urso, que ele enfrentou o leão, e o historiador diz que ele enfrentou o leão e o urso com a funda. Ele matou o leão e o urso com a funda. A memória das pequenas vitórias vão te preparar para as grandes vitórias. Infelizmente, nós temos criado uma sociedade onde as pessoas têm constrangimento de falar dos seus problemas, porque a gente criou uma ideia de que ter problemas é uma coisa ruim. Ah, você com problema? Queridos, aqui no nosso meio não vai ser assim, amém? Amém, amém? Nós temos que criar uma cultura, um conceito de que ter problemas faz parte da vida e que nós vamos enfrentar. E uma hora eu preciso de você, outra hora você precisa de mim. E nós precisamos criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para enfrentar seus problemas e não para escondê-los. Eu tenho trabalhado muito pela internet, eu criei um instituto online, Instituto do Crescimento. Então eu recebo muitos e-mails das pessoas me pedindo ajuda, falando comigo. E sabe o que muitas delas me dizem? Eu nunca falei com ninguém sobre isso. Eu não tenho coragem de dizer para as pessoas que eu tenho um problema. Ela tem que me acionar lá no Rio de Janeiro, não sei quantos mil quilômetros de distância, para abrir comigo. E para dizer, eu tenho um problema. Quantas vezes nos próprios casamentos, nossos relacionamentos mais próximos, nós não temos coragem de dizer que temos problemas? Por quê? Porque nós criamos uma imagem, uma ideia de que ter problemas é uma coisa ruim, negativa. Você não é tão espiritual, você não é tão maduro. Queridos, eu tenho um monte de problema até hoje e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. E eu procuro ajuda quando eu tenho problema. Porque eu descobri uma coisa, todo problema é um problema de sabedoria. É porque eu não sei alguma coisa, mas alguém sabe. Então, quando você tiver um problema, pensa assim, eu não sei, mas tem alguém que sabe. Quem sabe Deus vai colocar um livro na sua mão, uma fita para você ouvir, uma pessoa para quem você vai conversar. Mas sabe, nós precisamos criar uma mentalidade, uma cultura de que não é errado, não é vergonhoso ter problema. Quantos podem dizer amém?
Amém? Nós temos que ser muito realistas e temos que trabalhar com essa ideia de que faz parte da nossa humanidade. O resto da vida, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que enfrentar problemas. E quando nós começamos a aprender como Deus age, como Deus faz, por que Deus não resolve os problemas de forma mágica? Por que existem algumas situações que não são resolvidas só porque você orou, você orou, você orou? Eu demorei a descobrir isso. Tem problemas que só vão ser resolvidos no dia que você falar e abrir. Durante muito tempo eu pensava assim: Deus, por favor, me dá um método rápido, um remédio que resolve o problema das pessoas. Eu ia ficar rica, né? Aqui, ó, o remedinho resolve os seus problemas. Mas nós jamais cresceríamos sem problemas. E ainda vou te falar uma coisa incrível. Depois que você cresce, amadurece, resolve os seus problemas, Deus vai trazer um monte de gente problemática para você. Para você ajudá-las a resolver os problemas, ou seja, não tem saída. É melhor você gostar de problemas. Entenderam? Você cresce, amadurece, resolve seus problemas, enfrenta e fala assim: nossa, glória a Deus, minha vida é maravilhosa, que bom. Aí Deus fala: cara, tem alguém aqui, ó, precisando de você, precisando da sua experiência, precisando do que você passou, amém? Precisando de ouvir uma palavra sua, dizer: vai que está certo, esse é o caminho, Deus vai te conduzir assim como Ele me conduziu. É assim que funciona. Eu lamento muito, como eu disse, de ter centenas de pessoas espalhadas pelas nossas igrejas, pelo nosso país, que têm problemas que nunca vão ser resolvidos, porque nunca são falados. Porque nós criamos a ideia de que ter problemas é algo negativo. Que é ruim. E que nós gostaríamos de nos livrar de todos os problemas, de todas as adversidades da vida. Mas isso não é verdade. E eu quero encorajar você a se alinhar à palavra de Deus, ao propósito de Deus, e deixar de ser uma pessoa que se sente injustiçada, magoada e ferida porque você tem problemas. Você vai sair daqui hoje dizendo assim: eu me glorio nos meus problemas, se você tiver coragem. Porque esses problemas vão me fazer crescer, vão extrair o melhor de mim, vão me ensinar a ser perseverante, vão formar o caráter em mim e vão me tornar uma pessoa cheia de esperança. O que vai nos manter saudáveis até a velhice, porque a Bíblia diz que eu tomei essa palavra sobre a minha vida. Eu quero trabalhar para Deus até o último dia da minha vida. A Bíblia diz que na velhice daremos ainda frutos, seremos cheios de seiva e vigor. E eu tenho descoberto que as pessoas que resolvem seus problemas não precisam esquecê-los. Isso é uma teoria minha, não tem nada de medicina, isso é minha tese. Eu não preciso ter um problema de mente, porque eu não preciso esquecer dos meus problemas. Capite?
Entenderam o que eu estou falando? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem muitos problemas não resolvidos, chega um dia que precisa desligar, esquecer. Mas se você resolver seus problemas, precisa esquecer, está resolvido. Resolver problemas vai nos manter saudáveis. Vai nos fazer crescer. E vai formar em nós o caráter de Cristo. Muito interessante, né, essa perspectiva. Eu quero realmente deixar isso com vocês. Amanhã nós vamos trabalhar. Amanhã vou tentar dar para vocês algumas ferramentas sobre o tempo. Minha ministração amanhã vai ser sobre como fluir no tempo, passado, presente e futuro. Como é que eu lido com o passado, como é que eu vivo o presente, como é que eu construo o futuro. Mas é extremamente importante que você faça as pazes com as adversidades. Não é para você ficar assim, achar que está bom, está sofrendo. Não é isso. É ter uma postura seguinte: eu tenho que enfrentar os problemas e eu quero dar uma palavra sobre você. Até hoje, todos os problemas que eu tive, que eu passei, que não foram poucos, amanhã eu vou contar alguns para vocês. Eu tive solução, porque eu fui atrás. Porque eu abri, porque eu busquei, porque eu falei, tem que ter uma solução. E eu quero te encorajar que a bondade, o amor de Deus, a graça de Deus, disponível para nós, abre caminhos onde não existem caminhos. Trazem soluções onde ainda não tem soluções. Trazem respostas onde aparentemente não tem resposta. Portanto, meus amados, meus queridos, os problemas fazem parte da vida, precisam ser enfrentados e resolvidos. E não pense que um dia você vai ficar sem problemas. Porque enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai estar crescendo. Você vai estar sendo desafiado a coisas grandes. E depois Deus vai fazer de você alguém que resolve problemas. Eu tenho uma alegria imensa de ser uma desatadora de nós. Eu tenho uma alegria imensa. Às vezes eu falo assim, tem dia, eu cheguei de viagem, quarta-feira eu atendi das 10 da manhã às 10 da noite. Meu almoço foi uma vitamina. Minha secretária preparou uma vitamina, 5 minutos de intervalo, eu tomei a minha vitamina. Mas sabe, eu fico, qual vai ser o próximo problema? Que coisa, que incrível, nossa, olha aqui, eu vou resolver, eu vou ter que pensar, eu tenho que estudar, eu tenho que achar uma solução para esse problema. Doido, né? Não é doido? Mas foi assim que eu cresci. E é isso que eu creio. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Até amanhã.